Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Oi, Silvia, Tony. Tudo bem, pessoal? Gisele. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de sexta-feira. Hoje num horário um pouquinho diferente, um pouquinho mais tarde, porque temos um convidado especial hoje. Aliás, uma live diferente pela primeira vez. Vocês não vão enjoar de me ouvir falar aqui, porque hoje eu não vou ficar sozinha. A gente vai falar sobre um tema que vocês sempre me pedem muito, mas muito mesmo, que é a atividade física. É um tema que toda vez que eu falo surge muita dúvida de quais atividades são boas para quem tem glaucoma, quais que não são, quais que não devem ser feitas. Então, já que esse é um tema que é muito importante no nosso dia a dia e que todo mundo tem muita dúvida, eu resolvi fazer uma live especial para a gente falar só sobre esse assunto da relação das atividades físicas com glaucoma. Eu trouxe para falar para vocês hoje sobre esse assunto o Rafael Formagini. Ele é educador físico, atua como personal trainer e é a pessoa que mais me faz sofrer no mundo, porque ele acaba comigo. E enquanto ele está entrando aqui, eu vou colocar o Rafa já, ele já está aqui já, vou colocar ele daqui a um segundinho. E vou me apresentar também, porque de repente tem alguém aparecendo aí pela primeira vez que ainda não me conhece. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E eu ajudo vocês aqui no Instagram e também no YouTube do Papo Glaucoma a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Vamos lá, vou colocar o Rafael aqui. Enquanto o Instagram vai carregando, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa live. Opa, já entrou. Oi, Rafa. E aí, tudo bem? Dá um oi aí para a galera. Oi para todo mundo, prazer. Sou Rafael Formagini, sou professor de educação física, trabalho com grupos especiais. Vamos que eu tô Tá feliz com essa animado. live. Aqui, ó. Boa, Rafa. Vamos lá, pessoal. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou entrevistar um pouquinho o Rafael. Já vou trazer para ele algumas dúvidas mais frequentes que vocês sempre me mandam, que me mandaram ontem quando eu anunciei a live. Então, eu já vou passar algumas perguntas para ele. E depois a gente vai responder algumas dúvidas que vocês forem mandando aí no chat e no balãozinho. Lembra de procurar aquele balãozinho que tem a interrogação, que é o jeito mais fácil de eu achar as perguntas de vocês para fazer para eles, certo? Vamos lá começar, então, a entrar no nosso assunto. Rafael, primeira pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta mais geral, nem tanto focada no glaucoma, mas a maioria das pessoas que tem glaucoma e que acompanha aqui, tem algumas pessoas mais jovens, mas a grande maioria tem na faixa de 50 anos de idade para mais. Tem algum tipo específico de atividade física que seja mais indicada para essa faixa de idade? Então, de uma maneira geral, a gente sempre indica pelo menos duas atividades. Uma atividade de força e uma atividade aeróbica. Mas quando eu falo atividade de força, a pessoa já logo associa musculação. Porque a primeira coisa, musculação, vou fazer força, vou sofrer e tudo mais. Mas musculação é só o gênero. Existem outras atividades de força. O próprio Pilates é uma atividade de força. Treino funcional é uma atividade de força. Hidroginástica, a gente tem momentos de força. Que mais? O CrossFit é uma atividade de força. Então, a gente sempre indica uma atividade de força. Por quê? Porque isso dá autonomia para a pessoa. Já que a gente está falando, por exemplo, de um público acima de 50 anos, a atividade de força é essencial. E também uma atividade aeróbica. Também, a gente pode combinar uma atividade de força e uma atividade aeróbica. Ou em dias intercalados, ou no mesmo dia. Enfim, dá para fazer. Mas sempre colocando uma de força e uma aeróbica.
Beleza, aproveitando que você entrou aí nas aeróbicas, isso já vai puxar aí a minha próxima pergunta. O que a gente tem em estudo científico comprovadamente de benefício para glaucoma é de atividade física aeróbica e de intensidade moderada. Então, explica para o pessoal aí quais que são as atividades aeróbicas e o que é uma intensidade que se considera moderada. Então, também, igual a atividade aeróbica. Eu acho que se eu falar atividade aeróbica, primeiro o pensamento da pessoa é na morte. Nossa, eu vou ter que correr. Não, não precisa correr. Não precisa ser tão intenso assim, então. Eu costumo falar também o seguinte: tem gente que chega para mim e fala assim: ah, eu não gosto de exercício físico. Eu falo, não fala isso nunca, porque você gosta. Você não sabe que você gosta, porque existem muitas atividades. Por exemplo, você perguntou atividade aeróbica. Dançar é uma atividade aeróbica. Excelente. Entendeu? Então, o que seria uma atividade aeróbica, explicando de uma maneira mais, assim, mais didática? É toda atividade de longa duração, cíclica. Por exemplo, a própria corrida, caminhada, pedalar, andar, pedalar, andar, tudo isso é uma atividade. A hidroginástica também pode ser considerada uma atividade, é uma híbrida, né? Porque você tem momentos aeróbicos e momentos também que você faz força. Então, a hidroginástica é uma excelente atividade e a dança. Quando a pessoa fala que não gosta de nada, eu falo, então dançar você gosta. Gosta? Então vai dançar. Porque isso é uma atividade aeróbica e muito boa, não só para o corpo, mas para a cabeça também. Foi bom você ter lembrado da dança, porque é uma coisa que eu sempre esqueço de falar. Toda vez que eles me perguntam o que é atividade aeróbica, a gente sempre lembra mais do sofrimento mesmo, né? Da corrida, da bicicleta. Então, exatamente. Aí você falou assim, você perguntou, como que a gente consegue dosar o que é uma atividade leve, moderada e intensa? Então, a gente tem alguns mecanismos que as próprias pessoas elas conseguem dosar. Por exemplo, a gente colocar uma escalazinha, assim, de 0 a 10. O quanto que essa atividade aeróbica ela está forte? O que é considerado moderado de 0 a 10? Entre 3 e 5. Então, se eu perguntar para você, numa corrida, nota, corrida não precisa dar aquele disparo, não. Uma corridinha, um trotezinho. Então, eu pergunto para você, o que é de 0 a 10, o quanto que isso está cansativo para você? Se você falar 3, 4, é isso, é moderado. 3 a 4 é considerado moderado. E tem mais uma outra forma que você pode também classificar se a atividade aeróbica é moderada, leve ou intensa. O teste da fala. Então, se você está fazendo uma atividade aeróbica e essa atividade você consegue, por exemplo, cantar, então essa atividade é muito leve, é considerado leve. Se você consegue cantar, então ela é considerada leve. Mas se você consegue conversar com uma certa dificuldade, não é muita dificuldade, com uma certa dificuldade, e você sente aquela certa ofegância, isso é considerado uma atividade moderada. E a intensa, você praticamente não consegue conversar. Beleza, uma ótima maneira de medir, porque dá para cada um ir medindo, mesmo se estiver sozinho fazendo uma caminhada, dá para medir aí nessa da conversa. Bom, então, eu acabei de falar aqui que esses exercícios aeróbicos, eles são benéficos para quem tem glaucoma, mas eles ajudam em muitas outras coisas da saúde, né? Dá uns exemplos aí pra gente de problemas que a gente tem benefício com o exercício aeróbico. Muitos benefícios, assim como o treino de força. Quais são os benefícios do aeróbico? Claro que a melhora da aptidão aeróbica, isso com certeza. Só que a gente tem muitos outros benefícios que ficam secundários. Por exemplo, a pessoa que quer perder peso. O exercício aeróbico não é o mais indicado, mas também indicado. Por quê? Porque a primeira coisa quando a pessoa quer perder peso, ela pensa em aeróbico. Sim, mas o treino de força também ajuda a perder peso. Um benefício que é muito bom em relação ao exercício aeróbico é o controle da ansiedade. Isso é muito bom, principalmente quando esse exercício aeróbico é feito ao ar livre, junto à natureza. Isso tem um efeito poderoso, um efeito ansiolítico poderoso. Melhora da autoestima, com certeza a pessoa vai melhorar a sua autoestima. O controle das doenças crônicas degenerativas, porque, por exemplo, a gente fala de obesidade, a gente fala de diabetes. Então, tudo isso vai influenciar na saúde dos olhos. Ou não. Diabetes, por exemplo.
tempo. Com certeza, porque quem tem um diabetes mal controlado, quem tem colesterol alto, pressão arterial alta, tudo isso vai piorar o glaucoma também. E uma coisa muito interessante também em relação ao exercício aeróbico, isso é pacífico, isso já é sabido, é a melhora da sua parte cognitiva. Você consegue memorizar melhor, você consegue assimilar melhor os conteúdos, você consegue melhor reter os conteúdos. Então, por isso que a atividade aeróbica é muito indicada para pessoas que estudam, por exemplo. Estudantes aí, vestibulantes, concurseiros, pessoas de mestrado, doutorado, faculdade, façam exercício aeróbico, porque é muito benéfico. Legal, maravilha. Muitos benefícios, então. Controle do glaucoma, que é o que o pessoal está mais interessado. Controle de ansiedade, controle de doenças crônicas, melhora da memória. Acho que teve mais coisa que você falou até que... Inclusive, por exemplo, eu falei em relação ao controle, que isso é muito importante, de algumas doenças crônicas. A hipertensão, ela está diretamente ligada, porque você com uma pressão alta, de repente você pode ter uma pressão ocular alta. Então, se você consegue controlar a sua pressão arterial, e o exercício aeróbico é para isso também, para controle de hipertensão, então é um benefício que ele pode não ser direto, mas é indireto. E isso vai acontecer também no treino de força. Eu estou vendo aqui no chat que seu xará, o Rafael aqui, ele acabou de adivinhar qual que ia ser a minha próxima pergunta, porque ele perguntou se o futebol tem benefício. O futebol e muitas atividades aeróbicas são esportes de contato, né? Mas não deixa de ser uma atividade aeróbica, afinal o cara tá lá correndo de um lado para o outro naquele campo, mas é um esporte de contato, então acaba que a gente tem preocupações um pouquinho maiores, com o risco de ter uma pancada, um acidente, levar uma bolada, uma cotovelada no olho, que vai ser ruim, seja para quem tem glaucoma, seja para quem não tem glaucoma, né? Conversa com a gente um pouquinho sobre o que a gente pode fazer como proteção para a pessoa poder jogar um futebol, fazer um esporte de contato e que evite pancada no olho. Tá, eu até selecionei aqui que eu vou tentar mostrar aqui no computador. Mas é o seguinte, em relação aos esportes, foi o que você disse. Esporte são atividades excelentes para, por exemplo, parte aeróbica, com certeza. Futebol. Por quê? Porque você fica lá 2 horas jogando futebol, você fica 1 hora. Então, eu costumo dizer que quem gosta de praticar esporte se dá bem. Por quê? Porque treina a parte aeróbica sem perceber. Por quê? Porque está se divertindo. Então, é uma excelente atividade. Mas a gente tem que frisar que esportes em geral, eles são perigosos. Por quê? Porque tem o contato, machuca. Então, ele tem um benefício, mas você precisa saber que existe o risco do contato. É esporte de contato. Futebol, basquete, por mais que outros esportes, por exemplo, vôlei, você não tem um contato direto, mas a bola pode bater em você, entendeu? Então, realmente, você pode até praticar, mas você tem que saber do risco que você está tomando, que você está levando junto. Em relação ao que a gente pode usar para proteção, existe um jogador de futebol que ele ficou famoso há muitos anos, quer dizer, muitos anos, alguns anos atrás, na década de 90, da seleção da Holanda. O nome dele é Edgar Davids, muito conhecido para quem gosta de futebol. Ele tinha glaucoma desde novo. E aí o médico dele falou que ele teria que parar de jogar futebol por conta do perigo que é. E tem perigo sim, e ponto, acabou. Só que ele não, poxa, o cara era uma promessa, ele não queria parar de jogar futebol, pô, vai ganhar um dinheiro alto, vou sustentar minha família, o que eu posso fazer? E aí ele pegou, ele conseguiu um óculos para proteção, que eu vou tentar mostrar aqui, ó. Calma aí. Vê se você consegue ver. Desce um pouquinho mais a tua câmera que vai aparecer pra gente. Calma aí. Vê. Aí, agora sim, tá dando para ver bem. Parece um óculos de natação, só que maior que ele usa, né? Exatamente. E ele começou a usar esse óculos, coincidentemente, eu não foi aqui o tema da nossa live, glaucoma, justamente por conta do glaucoma, que ele não queria largar o futebol, não queria largar o esporte, então teve esse mecanismo, esse equipamento que ele botou,
esse acessório melhor que ele utilizou ao longo de toda a carreira. Não lembro de ele ter tido algum problema por conta disso, mas existe um risco. Legal, legal. Aproveitando para puxar um pouquinho esse assunto do óculos, natação é um ótimo exercício aeróbico também, né? Mas eu costumo falar para o pessoal para evitar o óculos de natação, porque aquele óculos ele é muito pequenininho e ele comprime muito próximo da região dos olhos. Eu sempre peço para o pessoal dar preferência para aqueles óculos maiores, que são mais parecidos com óculos de mergulho do que de natação em si. Isso. E o que ele usou ali, que você mostrou, é bem parecido. Ele não chega a ser tão grande quanto esse de mergulho, mas ele pega uma área maior dos olhos, não só aquele pequenininho, né? Exatamente. Ele pega uma região, olhando aqui, ele pega uma região maior. Exatamente. Legal, legal. Então, aí uma ótima opção para o Rafael aí que quer continuar jogando o futebolzinho dele aí, seu xará. Isso aí, mas Rafael, você tem em mente que a atividade é de contato. Ainda mais o futebol, então existe sempre o risco, tá bom? Aí você vai ter que pesar, fazer o custo-benefício do esporte em relação ao glaucoma, tá? O risco de ter uma lesão no pé, o risco de ter uma pancada no olho, né? Esse risco vale para todo mundo. E aí, em quem já tem glaucoma, já tem um problema, ainda vai correr o risco de ter outro, então a gente se preocupa um pouquinho mais. A próxima pergunta que eu quero te fazer, Rafael, a gente falou muito até agora dos exercícios que são benéficos. Eu quero mudar um pouquinho o foco aqui e falar dos exercícios que a gente contraindica para quem tem glaucoma. Eu vi que já teve um bocado de gente perguntando sobre isso aqui no chat. Aliás, pessoal que está chegando agora e perdeu o comecinho da live, amanhã vai estar gravada no YouTube para vocês poderem assistir as primeiras dicas do Rafael do começo da live. Então, vamos entrar agora nas atividades contraindicadas. Basicamente, o que a gente contraindica para glaucoma são as atividades que são de força e de cabeça para baixo. Que eu conheça é basicamente yoga, mas tem um ou outro exercício de pilates que é assim também, né? Você fala um pouquinho sobre isso pra gente, Rafael? Aqueles exercícios de cabeça para baixo que o pessoal faz plantando bananeira na yoga. Então, tem essas posturas, sim, da yoga, que eu lembro que não são... Quer dizer, tem algumas posturas do yoga de cabeça para baixo. O Pilates também, a gente não é uma, assim, tem que ter esse exercício. Não tem que ter, porque o Pilates tem muitas coisas além disso. Mas uma atividade que tem é o CrossFit também. O CrossFit tem alguns exercícios feitos de cabeça para baixo. Que você fica de cabeça para baixo. É o handstand walk, que você anda de cabeça para baixo, e o handstand push-up, que é tipo uma flexão de braços de cabeça para baixo. Aí realmente não dá. Não dá para fazer, porque, né, por questões óbvias. Mas que eu lembro é só isso aí. E a intensidade da aula, né? A pessoa tem que ver a intensidade da aula de CrossFit realmente é elevada. Então, talvez não seja atividade de força. Lembra que eu falei de várias atividades. Até ginástica localizada é uma atividade de força. Então, dentre as atividades de força, eu, assim, não acho que seja a melhor para pessoas com glaucoma. Uma musculação, por exemplo, vai ter uma intensidade mais moderada e mais controlada do que o CrossFit. Exatamente, porque a musculação, a gente consegue controlar muito bem individualmente o aluno. No CrossFit, eu não estou aqui julgando o CrossFit, não, é uma excelente atividade, tá? Mas a gente não consegue individualmente controlar a aula para aquela pessoa, entendeu? A musculação fica mais palpável a gente controlar, fazer todo o treino dela pensando no problema dela. Por quê? Porque o CrossFit é mais uma atividade coletiva. Entendeu? Ela não é uma atividade individual. Então, por isso que eu acho que a musculação ela é melhor indicada.
Maravilha. Eu estou aprendendo bastante também, porque CrossFit, por exemplo, não entendo nada, nem sabia que tinha esses exercícios de cabeça para baixo no CrossFit. Então, são atividades, a gente falou de 3, né? Yoga, Pilates e CrossFit. Mas não é que a pessoa não possa fazer, né? Mas que esses exercícios mais específicos, que tenham uma intensidade maior e disposição de cabeça para baixo, seriam bons de evitar, né? E a musculação é uma maneira de fugir disso, né? É uma maneira de fugir que a gente consegue colocar exercícios muito bons, assim, que a pessoa não vai precisar se preocupar em relação a posicionamento do corpo. Por exemplo, que a gente pode colocar exercícios em pé, exercícios com um banco mais inclinado, apesar de que eu já li estudos comparando em relação até ao glaucoma, da posição supina mesmo, porque muita gente pode a posição deitada e de cabeça para baixo, completamente diferente. Cabeça para baixo é cabeça para baixo. Muito isso. Isso. Cabeça para baixo é de cabeça para baixo mesmo. Não é isso. A posição supina é aquela que você está deitada, quando você dorme de barriga para cima, normal. Um abdominal. Isso. Exatamente. E eu estava vendo no estudo, geralmente, justamente isso, comparando 3 tipos um exercício feito de maneira diferente, que é o supino, que quando você pode fazer deitado, né, num banco retinho, como se você estivesse realmente deitado na sua cama, com o banco um pouco mais inclinado e um pouco mais inclinado. E ali a comparação falou que, ou melhor, não houve diferença significativa. Então, essa posição supina é tranquila, pode fazer tranquilamente o exercício. Claro, a gente tem que dosar a intensidade, né? Não vai chegar e colocar, né? E também o que a gente pode falar também é o seguinte: musculação é sério, gente. Isso não é só em relação à musculação, mas qualquer exercício físico. É uma coisa que é para ser feita de maneira individual. É individualizado, ainda mais para quem tem glaucoma. Então não adianta você chegar e ir para a academia com um amigo, com um namorado, com a namorada, com o esposo, e querer fazer a série dele, querer fazer as mesmas coisas que ele faz, porque ele não tem glaucoma. Então a pessoa precisa entender o seguinte: ela quer fazer atividade de força? Excelente, mas o seu exercício é individualizado para cada caso. Pessoas com glaucoma, hipertensas, diabéticos e por aí vai. Importante essa questão da individualização, porque o pessoal acha que vai para academia, é só copiar o colega e tá tudo certo, né? Copiar um vídeo que viu no Instagram. Eu vi lá no Instagram, vai ser bom para mim. Nossa, eu já vi cada coisa que me dá um negócio aqui, uma aflição. Me dá uma aflição, mas ok, né? Eu vou te fazer, Rafael, uma última pergunta antes de a gente abrir para as dúvidas do pessoal. E eu quero continuar nesse tema da musculação. Porque toda vez que eu falo do benefício da atividade aeróbica para o glaucoma, o pessoal entende que não pode fazer a musculação. E não é isso. O que eu digo é que a atividade aeróbica, ela comprovadamente tem benefício. Não quer dizer que esses exercícios de força, eles sejam proibidos. Eles só vão estar te ajudando de outras maneiras na tua saúde, não especificamente no glaucoma, tá? Mas a grande maioria das pessoas com glaucoma, elas podem sim fazer a musculação sem problemas. Fala um pouquinho mais, a gente falou muito dos benefícios dos aeróbicos, né? Fala um pouquinho agora dos benefícios dos exercícios de força em geral, então. Sim, então, os benefícios: ganho de massa muscular e ganho de força. Gente, ganho de massa muscular, as pessoas acham logo, isso aí é estético, isso aí não é importante. Gente, massa muscular é saúde, é qualidade de vida. E força, mais ainda. E eu também costumo falar que, cara, atividade de força, leia-se, musculação, pilates, qualquer atividade que você faça força é considerada atividade de força. Então, atividade de força, eu costumo falar que é muito melhor até para pessoas acima de 50 anos do que para os novinhos. Porque é tanto benefício. Por exemplo, o que as pessoas mais velhas vão perdendo ao longo da vida? Autonomia. E o que a musculação traz para você? Autonomia. Por quê? Porque te dá força, te dá massa muscular. Então, só que as pessoas elas não conseguem pensar muito isso no longo prazo. Elas vivem o hoje e vão fazendo as coisas e não se cuidam. E aí elas só vão ver o impacto das coisas que elas fez
do que elas fizeram, desculpa, ou deixaram de fazer ao longo da vida quando chega na atividade, ou quando chega com uma idade mais elevada. Que aí a pessoa fala, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz? Então, de uma maneira geral, musculação ou qualquer outra atividade de força vai te dar massa muscular, vai te dar força. E isso reflete em autonomia, tá bom? Não tem nenhum estudo que comprove diretamente a musculação ou a atividade de força para o glaucoma. Mas foi o que eu falei anteriormente, foi o que a gente falou anteriormente. Como, por exemplo, a musculação vai controlar algumas doenças, por exemplo, como a hipertensão, então, indiretamente isso que a pessoa tem que ter, tem que ficar ligada. Indiretamente vai influenciar. E ponto. Maravilha. Eu vou começar a passar as perguntas de vocês para o Rafael agora, pessoal, mas antes eu queria dar só um recadinho. O Rafael falou da importância da individualização do exercício e agora eu vou falar da individualização do tratamento do glaucoma também, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, isso vale para a enorme maioria das pessoas com glaucoma, para quase todo mundo, mas não para 100% das pessoas. Por quê? Tem particularidades específicas do seu caso, do estágio da sua doença, de como que está o seu controle. Só para citar alguns exemplos, existe, por exemplo, uma forma de glaucoma que se chama glaucoma pigmentar, que é uma forma que a pessoa pode ter picos de pressão ocular muito altos quando faz atividade física. Então, é uma forma de glaucoma que a gente repensa todos esses benefícios. Ou então, uma pessoa que tem um glaucoma muito avançado, com um campo visual já muito prejudicado, uma atividade intensa pode ser prejudicial também. Então, tudo isso é muito individualizado. Então, é importante, antes de você decidir aí qual atividade que você gostou mais dessa conversa e o que você vai querer fazer, é importante conversar com a sua oftalmo também, que entende tudo do teu caso direitinho, tá? Vamos lá para as dúvidas. Eu vi que teve algumas pessoas aqui perguntando de uns exercícios aí que eu nem sei o que é. Vamos lá. Deixa eu achar aqui um primeiro. A Rosane fez uma pergunta bem interessante, mas essa é mais para mim do que para você, Rafael. Eu vou responder ela aqui e aí depois eu lanço uma para você. A Rosane, ela conta que ela fez cirurgia de glaucoma e ela pergunta se ela pode fazer hidroginástica. Seguinte, cirurgia de glaucoma tem vários tipos diferentes, mas a mais comum, a mais feita no mundo é a que se chama trabeculectomia, que é a cirurgia clássica de glaucoma. Essa cirurgia, as pessoas que já fizeram, elas carregam consigo para a vida toda um maior risco de infecção no olho, tá? E água é uma das maiores fontes de contaminação de bactéria para o olho. Tem alguns oftalmologistas que proíbem quem já tem uma TREC de entrar em piscina, mergulhar no mar. Eu não proíbo isso, mas se é uma coisa muito frequente, por exemplo, uma hidroginástica que você vai querer fazer 2, 3 vezes por semana, eu não acho legal. Eu acho que tem opções de exercícios que vão trazer todos esses benefícios que a gente falou aqui, sem você precisar necessariamente correr esse risco. Tá? Agora, eu não proíbo meus pacientes de irem à praia e dar um mergulho no mar, porque isso é qualidade de vida, gente. E não adianta a gente pensar só no tratamento da doença e deixar vocês amarrados em casa sem fazer nada, né? Então, tem que fazer atividade. Então, eu não vejo problema de ser uma coisa pontual. Mas como a ideia da atividade física é a regularidade, então eu daria preferência para outra atividade. Tem como fazer hidro sem mergulhar, Rafael? Sem molhar o rosto? Tem como fazer sem mergulhar, porque a pessoa, aliás, ela faz até, geralmente, uma piscina um pouco mais rasa, assim, que fica com a água na altura do peito, talvez um pouco mais baixo, então ela até consegue. E eu fiquei pensando aqui, e se ela fizesse também a hidro, e não mergulha, mas ela pudesse usar aquele óculos. Aquele óculos de proteção. É uma boa. Agora tem que ser naquele grande. Isso, exatamente.
Exatamente, um óculos que pudesse... Fica aí uma alternativa. Se fizer muita questão dele, de repente estão todas as amigas na Hidro, ela quer ir para Hidro também, Não, então sem eu não quero mergulhar saber. em óculos de proteção. Exatamente, eu não quero saber, eu quero ir porque eu É. quero, todo mundo tá lá e eu quero estar lá. O Will está perguntando aqui sobre exercício de prancha, que ele ouviu falar que não é recomendável pelo glaucoma. Eu acredito que vai cair naquela situação que a gente estava conversando, de não ser de cabeça para baixo, porque a prancha, na verdade, você está deitado, né? Você não chega em... Mas também existem, então, como eu falei, que a musculação ela é boa porque a gente consegue adaptar. A gente pode fazer a própria prancha, só que em vez de deitado, se a pessoa tiver com medo, mais em diagonal, ou seja, com a cabeça voltada para cima. Então a gente consegue controlar isso, sem problema nenhum. Maravilha. Então tem como fazer essa adaptação de botar a prancha com a cabeça um pouco mais elevada. E tem como fazer, porque tipo, quando a prancha ela vai ficando mais diagonal, ela vai ficando mais fácil. Mas não fique feliz. Então. Mas não fique feliz, porque mesmo a prancha em diagonal, dá pra gente colocar um pouco mais difícil, colocar alguns recursos, utilizar de alguns recursos para ela ficar tão difícil quanto a outra prancha. Maravilha. O João pediu para a gente falar sobre os suplementos. Suplementos aí que o pessoal usa para fazer atividade física. Esses suplementos têm algumas coisinhas que me preocupam. Primeiro, assim, se a pessoa está tomando só uma creatina, não vai influenciar no glaucoma. Mas me preocupa duas questões. Me preocupa que muitas vezes não é só o aminoácido que tem ali. Geralmente tem um termogênico, cafeína, alguma coisa estimulante. E aí esses sim são contraindicados. E outra preocupação que eu tenho é que a minha impressão é que tem muito laboratório não muito confiável que fabrica esses suplementos. Tem os laboratórios underground, sim. Então, em relação ao suplemento, foi bem o que você disse. E aí, é porque isso é um mundo amplo. Antes da pessoa pensar em suplemento, assim, por que você quer suplementar? Se você quer suplementar, porque você está faltando, você não consegue aquilo através da alimentação. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo. Eu não como muito, mas eu quero ganhar massa muscular. Eu não sinto fome. Então, poderia usar o whey protein? Whey protein é uma proteína. Poderia usar? Poderia. Só que tem algumas coisas que não teria problema. Mas, como você disse, tem duas coisas que, de repente, pode realmente ser problema. O termogênico e o pré-treino, por conta dos estimulantes que existem ali. Não somente cafeína, tem algumas coisas ali, enfim, tem alguns outros estimulantes ali. E isso, você responde melhor do que eu, isso pode realmente ser problema. E também tem o seguinte, tem a diferença entre as marcas. Então, por exemplo, já está aqui, já se falou que o termogênico pode não ser bom por conta da cafeína. Todos eles têm cafeína, tem a cafeína. Só que tem uns que têm mais cafeína e outros que têm menos cafeína. Entendeu? Então tem essa diferença dos laboratórios. Mas, de qualquer jeito, são os estimulantes. Então isso talvez não seja interessante. Já seja até contraindicado. Eu já tive alguns problemas com um paciente usando o termogênico, de ter aumento muito, mas muito grande da pressão ocular. Então, eu realmente não recomendo nada que seja nessa linha de estimular e de dar energia, né? Tipo aqueles pré-treinos, aquelas misturinhas doidas que o pessoal faz. Então, cara, tanto é que quem usa esses pré-treinos, porque as pessoas, para que a pessoa usa pré-treino? Porque quando elas estão sem muita disposição para malhar e tudo mais. E aí eles utilizam o pré-treino e eles costumam usar uma expressão assim, bateu. Ou seja, bateu. Eles ficam ligadão. Bateu, acelerou tudo, né? Frequência cardíaca foi lá em cima. Eles conseguem, e o pré-treino justamente serve para isso, para ele conseguir treinar ainda melhor, performar ainda melhor. Só que, como eu falei, tem estimulante, tem cafeína, tem betalanina, tem diversas coisas que não dá para falar aqui, porque vai diferenciar as marcas, mas que não deve ser interessante.
Justamente porque a pessoa fica muito ligada. Inclusive, tem relatos, olha que engraçado, eu lembrei agora, tem relatos de pessoas, o próprio termogênico ou pré-treino vai funcionar de determinada forma para uma pessoa ou para outras. Por exemplo, eu já vi diversas pessoas usando o pré-treino e não tendo nada. Não sentiu nada e ficou tudo tranquilo, conseguiu treinar bem. Mas o que eu já vi de gente usando o pré-treino e tendo taquicardia, passando mal, indo para o hospital. E aí? Você vai arriscar isso? Óbvio que não. Então, ele funciona de maneira diferente por conta do organismo da pessoa. Maravilha. Vamos lá para a próxima dúvida. Vou caçar aqui a próxima. A Luana Santos, ela perguntou se tem algum exercício da musculação que seja contraindicado. Eu acho que talvez seja mais pensando no excesso de peso do que no tipo de exercício em si, talvez. Fala um pouquinho sobre os pesos muito altos que o pessoal usa, os riscos que tem. Tá. Então, como eu disse, a musculação a gente consegue individualizar bem. A pessoa consegue, por exemplo, eu quero ganhar massa muscular. Eu tô na musculação porque eu quero ganhar massa muscular. Beleza. Mas só ganha massa muscular, Rafael, quem treina pesado? Não. Não e não. A pessoa pode ganhar massa muscular treinando de forma moderada, fazendo mais repetições com peso um pouco mais moderado. Então, de uma maneira geral, a gente coloca aquele treino com a carga moderada. Cara, o que seria a carga moderada? O que ela consegue, por exemplo, fazer entre 12 para mais repetições, 12, 15, 20 repetições. Isso seria o moderado. Rafael, o que é pesado? O que ela consegue fazer 3, 4, 7, 8 repetições. Por quê? Porque está tão pesado que ela não consegue fazer mais do que isso. Então, isso é considerado pesado, entendeu? Mas você não necessariamente você precisa malhar pesado. Você pode malhar com uma intensidade moderada, claro, até tipo colocando por regiões do corpo. A perna que está mais distante, está mais tranquilo, você coloca exercícios um pouco mais pesados, numa posição mais confortável. Aqui para membro superior, coloca mais moderado. Então, dá para diversificar bastante. Então, não é tanto quanto o exercício. Então, vamos colocar aqui. Exercício de cabeça para baixo? Não. Tá. E aí, então, a gente faz a musculação individualizando, conversando. Por isso que a anamnese é muito importante. Aquele questionáriozinho que a pessoa responde, aquilo é muito importante para individualizar o treino da pessoa. E ali a gente consegue fazer um treino muito legal para ela, para o objetivo dela, e de maneira que ela consiga fazer a musculação, o treino de força. Muito legal isso que você falou. Essa mais uma coisinha. Vamos lá. Deixa eu falar mais uma coisinha. A ginástica localizada, se alguém perguntar também, é porque, de repente, a ginástica localizada é mais de outra geração. As pessoas, às vezes, nem conhecem a ginástica localizada. A ginástica localizada... Eu tô velha agora, porque fiz bastante já. Então, a ginástica localizada é uma atividade muito boa, só que aquilo, tudo depende, é aquilo, é uma atividade coletiva, então ela não é individual, você vai fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, Rafael, eu conseguiria fazer? É problema, porque vamos supor que tem 20 pessoas na sala. E aí, um professor dando uma aula, ela vai conseguir olhar todo mundo? Eu não tô aqui... fora que cada um desses 20 tem uma necessidade diferente. Você não é o único ali que tem um problema, né? Exatamente. Aí fica difícil. Tem o pilates, tem a musculação, que você não erra. Dá super certo. Legal. Eu estou voltando aqui um pouquinho nas dúvidas que o pessoal mandou mais cedo e acabou que nessa última a gente respondeu também a Adriana, mas eu vou trazer a dúvida dela mesmo assim só para a gente reforçar. Ela diz aqui que quando ela coloca uma carga muito pesada na musculação, no supino, por exemplo, que ela sente até uma pressão na cabeça e aí ela pergunta se pode afetar o glaucoma. Então aí só para reforçar a dica que o Rafael deu, que eu achei excelente, de o pessoal usar pesos mais leves e com mais repetições do que querer pegar aquele peso que está morrendo sem aguentar e fazer poucas. Então, vale mais a pena aumentar as repetições, né? Exatamente, aumenta um pouquinho, faz um pouquinho mais de repetições, 12, 15 repetições com um peso mais leve, que aí vai dar super certo.
E a Sandra Correia perguntou aqui sobre um exercício que eu não conheço, então vê se ajuda ela. Ela perguntou sobre exercício stiff da musculação, se tem problema. Stiff da musculação. Tem Stiff nem... da musculação, aqui, sabe o levantamento terra que alguém fez aí? Aquele... Nossa, como eu sofri nisso hoje. Isso, sabe? O stiff, ele é esse exercício aí, só que com a perna esticada. Então você baixa, a partir de uma posição em pé, com uma barra, você baixa o corpo, o quanto você conseguir baixar, né? Geralmente a pessoa baixa e o que limita a pessoa é esticando aqui a postura da coxa, ela sente esticando bastante, aí ela tem que retornar. Então ela baixa a parte de cima, ou seja, o tronco, e volta. Então a pessoa está em pé, então não tem problema. A princípio não tem problema nenhum, porque ela está fazendo exercício que está em pé. Coloca um peso moderado e está tudo certo. Maravilha. Ó, o pessoal tá animado, não para de chegar pergunta aqui, hein? Aliás, quem entrou por último agora, amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube para vocês assistirem. Apesar do nosso tempo estar estourado, o pessoal tá gostando tanto, Rafael, que eu acho que eu vou te explorar um pouquinho mais e alongar um pouquinho mais a live. Explorar, A Elisemar fez uma pergunta que não é sobre glaucoma, na verdade, mas que é uma doença que vem sendo cada vez mais comum, então acho que vale a pena a gente responder ela. Ela diz aqui que ela tem fibromialgia, e aí ela quer saber qual o exercício que seria mais recomendado para esse controle das dores crônicas. Sim, fibromialgia, cara, é punk. É punk, porque a pessoa Uma sente doença dor. difícil de controle, né? É difícil. E aí, porque ela começa a sentir dores sem causas específicas, em várias partes do corpo. E aí, o que é interessante para a fibromialgia? Exercício de força, e principalmente aeróbico também, só que de maneira moderada. A pessoa tem que fazer exercício de maneira moderada a intensidade. Isso que é interessante. Mas não deixar de se exercitar. Só que a fibromialgia, ela tem algumas... o dia a dia, ela tem que responder de acordo com a situação dela naquele dia. Então, vai ter dia que ela vai estar bem, vai ter dia que ela não vai estar bem, então ela vai ter que ir dosando isso no dia. Mas, de uma maneira geral, exercício moderado de intensidade. Maravilha. Agora, eu perdi a pessoa que fez a pergunta. Não vou lembrar o nome. Deixa eu só falar mais uma coisinha também que é importante em relação à fibromialgia, que hoje é o grande gatilho de muitas doenças por aí que existem. Cara, em relação ao controle do estresse. As pessoas elas não dão essa importância em relação ao controle do estresse e também, com certeza, ao sono. Então, sono e estresse são duas coisas que fazem total diferença na vida da pessoa. Então, ela quer se exercitar? Quer. Faz, se exercita. Aliás, deve se exercitar. Mas ela tem que ver todo o contexto dela. Porque se ela está achando, qualquer pessoa que eu estou falando que tem a fibromialgia e outras doenças crônicas, se a pessoa está achando que vai se exercitar ou que vai melhorar a sua alimentação e vai resolver tudo, infelizmente não vai. Isso, você tem que olhar todo o contexto. Utilizar tudo mesmo. Ah, a pessoa fuma. A pessoa, como é que é a alimentação da pessoa? Estresse. Ela se estressa muito? Então, cara, você vai ter muito gatilho. Muito gatilho. Entendeu? Então ela tem que controlar o contexto dela. Muito legal você ter tocado nesse ponto do estresse, porque isso é outra questão que a gente tem bastante estudo no glaucoma, de que as pessoas que são estressadas, elas têm um controle pior da doença. A maior parte dos estudos que a gente tem buscando redução de estresse para glaucoma é com meditação. Tem um grupo de estudos indiano que são oftalmologistas que trabalham muito estudando essa parte de meditação, ajudando no controle da doença. Mas eles estudam especificamente a meditação, mas meditação não é a única coisa que reduz estresse. A atividade física atua da mesma maneira, né? Exatamente. O que eu falei, por exemplo, da atividade aeróbica ao ar livre, cara, uma simples caminhada.
Lógico, você não vai caminhar né, no meio de carro, barulho, mas se você Aí fizer vai uma piorar o caminhada, estresse, né? mas não acaba estressado. Mas se você caminhar num local tranquilo, se tiver natureza perto, cara, isso tem um efeito. É porque as pessoas, o que, que elas pensam? Ah, e para eu resolver meu problema, eu preciso de grandes coisas, coisas enormes, gigantescas, com aquele pensamento megalomaníaco. Não. Às vezes, controle de pequenas coisas tem um Coisa impacto muito simples do grande. dia a dia, né? É coisa do dia a dia. E aí a pessoa faz isso. Cara, que ela vai ver as coisas melhorando. Vai sentir. Maravilha. O Guilherme Silva ele fez uma pergunta aqui bem interessante. Ele pergunta se todo profissional de academia sabe ajudar alguém que tenha glaucoma. É muito interessante porque realmente eu não sei se isso é uma rotina, né? Eu sei que você trabalha com muitas pessoas com doença crônica, que você estuda muito isso, mas nem todo profissional da educação física está voltado exatamente para isso, né? Isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Para quem foi que perguntou isso? Foi o Guilherme. Então, Guilherme o Silva. Guilherme. Isso, Guilherme, eu vou te dar um exemplo, fazendo uma analogia com outra coisa. Assim, vamos supor que você precise de um advogado. Você precisa de um advogado para resolver uma questão de família. E aí você conhece um criminalista. Aí você não conhece nenhum advogado para resolver coisas de família, você conhece um criminalista e você vai tirar a sua dúvida com um criminalista. Ele vai saber te responder, ele vai saber dar pitacos. Por quê? Porque ele é especialista em outra área. E assim acontece também na educação física. Por quê? Porque existem muitas doenças crônicas. Muitas, assim, é muita coisa. Então não dá para a gente saber de tudo. O que acontece muito? Muito mesmo. A pessoa vem até você e aí a pessoa fala, eu tenho isso. Se eu nunca trabalhei com isso, eu vou e pesquiso, porque vai ter pesquisa. Aí eu vou pesquisar, vou ver na fonte como é que se trabalha com aquilo e vou chegar para a pessoa, vou montar o treino dela. Entendeu? Por exemplo, nunca chegou uma pessoa, por exemplo, amputada. Então, uma pessoa que tem uma amputação de perna, claro, o único problema dela é a amputação. Mas, cara, eu nunca recebi uma pessoa amputada. Como é que eu vou saber lidar com essa pessoa em academia, levando ela, entendeu? Vai ser uma coisa diferente para mim, entendeu? Então, não necessariamente a pessoa vai saber lidar com esse problema de glaucoma, mas com certeza ela vai poder buscar na fonte, ela vai poder estudar para te oferecer o melhor serviço. Maravilha. Eu tô rindo aqui da Elane, que ela tá defendendo os advogados aqui. Ela falou que é advogada aqui. Tem um nome aqui difícil de falar, hein? Harden 7 perguntou se o café faz aumentar a pressão ocular. O cafezinho do dia a dia, que a gente toma na quantidade normal, a quantidade de cafeína não é tão grande assim. A quantidade de cafeína de um chá verde, por exemplo, de uma Coca-Cola, são quantidades pequenas de cafeína. Então, não é significativo para piora de doença. O problema é que esses suplementos que a gente estava falando antes, eles às vezes têm a quantidade assim, muito de grande. 1 litro de café Mas ali. Muito grande. É muito Tanto é que esse cafezinho que a gente toma, ele nem chega aos pés dos suplementos que exigem cafeína. Mas nem chega aos pés. Os suplementos, exatamente, são para isso mesmo. Eles batem que você sente um negócio muito, entendeu? Que às vezes pode até fazer mal. É André o nome dela, ela mandou aqui. Então, André, cafezinho do dia a dia é tranquilo, tá? Mas esses suplementos aí, a quantidade de cafeína realmente é muito acima da do Muito cafezinho. acima. É muito acima. Rafael, a gente está com quase 1 hora de live, então eu só vou fazer mais uma pergunta, porque é um tema importante, que a gente até conversou sobre isso mais cedo hoje. Teve gente que perguntou sobre esportes de luta, principalmente jiu-jitsu. Eu vi muita gente perguntando jiu-jitsu, mais de uma pessoa perguntou. O Paulo, que está sempre aqui na live, está sabendo que a Pipa já deu o alerta de que está chegando o final. Porque toda vez que eu estou demorando muito na live, ela começa a latir. Tá na hora de acabar. Aí o pessoal que entra toda semana já sabe que tá perto do final. E realmente, quase 1 hora de live já, a live mais longa até hoje.
Então vamos falar um pouquinho de esporte de luta, Rafael. Jiu-jitsu, teve gente que perguntou de judô também. Bora lá. Então, fazendo essa correlação dos esportes de luta em relação ao glaucoma, gente, é igual ou pior, infelizmente, é igual ou pior do que outros esportes, tipo o futebol. Porque o futebol, você tá lá, você pode ou não pode bater, pode ou não pode chegar perto O contato é um acidente no futebol, né? Na luta, não, ele é um objetivo. Isso, agora a luta, o objetivo é o contato, não tem jeito. E eu tava falando, a gente tava conversando mais cedo, que na luta tem muito, a pessoa, assim, vou falar entre aspas, a pessoa suja. Aquelas pessoas da luta suja que eu quero falar, aquelas que te dão, elas te dão um soquinho, eles fazem alguma coisa para desestabilizar você, para eles crescerem em relação a você psicologicamente. E isso não é legal, né? Fora o contato em si. Por quê? Porque você vai fazer, por exemplo, um jiu-jitsu, que é luta agarrada. O jiu-jitsu é conhecido como a luta agarrada. Cara, pode sobrar uma mão na cara, pode sobrar uma joelhada, e aí? E aí, o que você vai fazer? É esporte, gente. Esporte tem os seus riscos. E ponto. Tem os seus riscos. Infelizmente, mas tem os riscos. O meu pensamento é o mesmo que o seu. Eu acho que assim, a pessoa que quer fazer um esporte de luta, ela tem que estar ciente de que ela está correndo um risco. Não só em relação aos olhos. A gente vê aí casos de lutadores com problema neurológico, de tanta pancada. E mesmo que você faça uma luta dessas em que não é permitido bater no rosto, não é só um soco no olho que é um problema. A queda no tatame, por exemplo, também é um trauma para o olho. Exatamente. O judô é um esporte de queda, que ele foi feito para levar você para o chão, para você bater com as costas no chão. Mas você bate com as costas, bate de frente, bate de lado, enfim, você bate de uma maneira geral. Aí me veio aqui na cabeça agora, foi karatê. Karatê, tipo, tem o karatê de contato, tem o karatê lá que você só faz o kata, que não tem o contato em si. Mas, enfim, o esporte de maneira geral, gente, de luta, é isso aí. Você vai ter muito contato. Muito contato. Só que esse contato, às vezes, pode ser pouco, mas às vezes pode ser fatal. Não tem jeito. Pode machucar realmente. Quando a gente pensa assim em esportes com risco de pancada no olho, o maior medo de todos que a gente tem não é em relação ao glaucoma, é de descolamento de retina, que é a doença dos olhos que está mais relacionada à pancada. Mas o glaucoma, ele também pode acontecer decorrente de pancada. E no caso de uma pessoa que já tem, ela pode piorar tendo pancada, ainda mais sendo repetitivo, né? Porque aí cai de novo naquilo que eu falei da regularidade. Da pessoa tá lá toda semana tendo queda ao chão, batendo com o rosto, né? Então, as luzes de preferência evitar, né? Exatamente, e aí não vai adiantar usar o óculos, porque, cara, tá ali, é pancada que vai acontecer, não tem jeito, vai ser em cima. Óculos, né? Não adianta, não adianta. Vai dar ruim. Então, a luta, pessoal, eu recomendo realmente evitar. É claro que cai naquilo que eu falei mais cedo, de que a gente não quer tirar a qualidade de vida do paciente. Então, se é uma coisa que a pessoa é apaixonada, que gosta muito de fazer, é claro que a gente, como médico, a gente não vai proibir, mas o nosso papel é justamente de passar essa informação para que a pessoa faça sabendo do risco que ela está correndo. O que não pode é a pessoa fazer achando que está tudo bem, que não tem perigo, e na verdade tem. Então, nunca sempre vai ter esse tipo de risco, né? Exatamente. Pensar justamente isso, tem risco e ponto. A pessoa tem que saber, é muito chato realmente você fazer isso, você proibir algum tipo de atividade, já que aquela atividade a pessoa ama e é a vida da pessoa. Mas, infelizmente, a vida não é perfeita, e existe Maravilha.
Teve mais uma ou outra perguntinha aqui que a gente passou batido sem responder, mas eu acho que os temas principais aí que o pessoal foi perguntando, A Elaine falou de gente de luta basta na vida já. Já teve a luta diária. E a luta feroz. Fora a luta contra o glaucoma também, que às vezes acaba sendo cansativo também ter uma doença crônica, né? Mas acho que a gente conseguiu cobrir aí os principais temas, as dúvidas que o pessoal mais mandou, a gente respondeu todas. Então, para a gente encerrar, Rafael, deixa aí suas mensagens finais aí. Ó, a pipa latindo de novo. O pessoal, se quiser te encontrar, aonde que eles te acham, quem for aqui do Rio, que quiser te contratar para ser seu personal aí, como é que faz? Ok, então, gente, a mensagem final vocês precisam cuidar da saúde. Claro, fazer exercício, ele é importantíssimo, mas vocês não podem se limitar somente ao exercício, mas sim no contexto geral da situação. Qual é o contexto que você vive? Você fuma, você bebe muito, você se estressa muito, então você tem que ver isso, você tem que controlar esses outros fatores, tá bom? Mas exercício é fundamental, não tem jeito, você precisa se exercitar para você, se você tem uma doença, para você controlar essa doença, mas se você não tem doença, para você prevenir algumas doenças, tá bom? Eu estou falando de outras doenças, que indiretamente vai pesar na hora do glaucoma, tá bem? Caso vocês queiram me achar lá, em relação, tá no meu Instagram, é Rafael Formagine. Você pode até, porque meu sobrenome é complicado. Meio ruim escrever, né? Até eu escrevi errado, depois fui ver, tive que consertar. Isso, Rafael Formagine com 2 Gs. Depois a Samantha pode até botar lá alguns stories com o meu. Já tá não, eu não te marquei nos stories, mas eu marquei na postagem que tá no perfil. Então, o pessoal entra no perfil do Papo Glaucoma, aonde tá aquela artezinha do anúncio da live. Tem o Rafael marcado lá, vocês acham ele lá. E vou colocar nos stories também, vou até tirar um print aqui. Vamos tirar foto, dá um sorriso pra foto aí. Opa, não foi, peraí que eu apertei o botão errado de novo. Pronto, vou botar nossa foto lá nas stories. Valeu. E aí eu te marco para o pessoal te encontrar. Isso, e pode encontrar, pode fazer pergunta que quiser, e sempre, assim que possível, eu vou respondendo para as pessoas, tá bom? Pode perguntar sem problema nenhum, pode encher de perguntas gerais, tá bom? Não tem problema não. Maravilha, Rafael. Agora eu preciso te agradecer, porque foi maravilhosa a live. Eu também aprendi muita coisa aí que não sabia sobre atividade física. O pessoal gostou muito, mandou muita pergunta. Quem chegou depois e está preocupado que perdeu aí, teve gente perguntando do CrossFit. CrossFit a gente falou lá no comecinho. Então, o pessoal que chegou depois, amanhã, 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube do Papo Glaucoma. E semana que vem tem live de novo, a gente se encontra outra vez. Quem quiser sugerir mais tema de live, pode me mandar no direct. Esse foi um tema que vários de vocês pediram. Tem gente querendo vir para o Rio te ver, Rafael. E é isso, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Pode perguntar lá quando quiser, tá bom? Beijo. Beijo.